Olá, eu gostaria de cumprimentar as turmas do professor Walter, da escola Álvaro Melo Vieira, antigo CEAMEV, escola em que eu estudei, eu e minhas irmãs. Professor de língua portuguesa e metodologia do trabalho científico. É um prazer, de fato, estar falando com vocês todos. E a primeira pergunta que o professor me faz é: quem é Rita Santana? Eu sou uma escritora, atriz, nascida em Ilhéus, aí pertinho de vocês, né? Eu morei durante muito tempo na Baixa Fria e minha família paterna é da Avenida Itabuna, sou de Ilhéus e a minha carreira ela se constrói dessa forma, como uma escritora que é formada em letras pela UESC. E antes da carreira de escritora, eu sou uma atriz formada aí no IME, pelo grupo de teatro que nós conseguimos formar na escola. Depois parti para um trabalho mais profissional, ajudando a formar o Caras e Máscaras, né? Eu sou das fundadoras de um grupo muito importante na época em Ilhéus, que saía pelas cidades viajando e apresentando arte, fazendo teatro. Sempre trabalhamos muito com textos e em determinado momento eu tive que optar, né, qual o curso que eu faria e escolhi letras na UESC, que foi um curso muito importante para a minha formação, muito condizente com os meus desejos, com as minhas paixões. Eu acho isso também muito importante. Fazer o que te atrai, fazer o que te move na vida, porque só temos uma vida, né? Então é uma opção muito séria. E a paixão, eu acredito, deve mover essa escolha. Então, a partir do curso de letras, eu comecei em algum momento, com aquele vendaval, turbilhão de informações, de leituras, né? Leituras que me formaram, professores que me formaram. A partir dali, eu senti desejo de escrever um conto e não parei mais. Enviei o conto para Salvador, para um jornal que havia, eu era leitora, eu sempre fui uma leitora, e o suplemento cultural do Jornal à Tarde, editado pelo professor e poeta Florisvaldo Matos, é, foi um veículo que me fez testar, de alguma forma, se eu tinha algum talento para a literatura. Os contos que eu enviei foram como uma carta, né, apresentando os meus sonhos como estudante de letras e escritora. Os contos foram publicados pelo jornal e a partir daí eu comecei a escrever seriamente, profissionalmente, com uma responsabilidade de que eu estava escrevendo para um público e que o que eu escrevia, aquela matéria, teria que ter qualidade literária. E como eu sou uma leitora e sempre fui uma leitora, eu julgava ter esse critério muito peculiar sobre o que era a literatura. Eu descobri o mundo da escrita de uma forma que vamos tentar resumir, né? Porque a vida ela nos propicia a cada instante oportunidades. Eu acredito que a escola tem um papel fundamental, os livros didáticos principalmente. Quando quinta, sexta série, eles vinham com ilustrações e poemas, e eu, em casa, me debruçava sobre aquele era uma espécie de apêndice do livro, um anexo do livro da quinta ou da sexta série, que era todo ilustrado, todo bonito, como deveria ser o livro inteiro, né? O livro inteiro percorrendo poemas, textos literários e pinturas, ilustrações que seduzam os alunos. E eu fui seduzida por isso na escola. Também o teatro. Moramos um tempo em Vitória, Espírito Santo, e em Vitória, a escola que nós estudávamos, Nossa Senhora da Penha,
Em algum momento a professora nos tirou da sala, eu acho importante isso, sair da sala de aula, e nos levou para o auditório, e eu tive a oportunidade de ver uma encenação da música João e Maria de Chico Buarque. Ali eu senti que a vida era muito mais do que eu percebia até então. Eu percebi que havia a arte e que era naquele lugar que eu gostaria de estar, provavelmente no palco, provavelmente compondo um texto que fosse daquele tipo de texto que eu ouvia, né, com a linda canção de Chico Buarque, João e Maria. Ainda ali em Tabuna, eu fiz a quinta e a sexta série e também todo o período anterior ali em Tabuna. Eu pedi a meu pai, eu tive um contato muito forte com os meninos e as meninas do catecismo. E era muito prazeroso, assim, eu ia para o catecismo para encontrar aqueles jovens e aquelas jovens e sorrir e me divertir. Era o que me agradava no catecismo. E lá havia uma outra coisa. Esses meninos e meninas, eles levavam caderninhos, eu não me lembro muito bem como, mas caderninhos com quadrinhas poéticas, e eu achava aquilo muito bonito. Então, no meu aniversário de 11 anos, eu pedi ao meu pai um livro de poemas, achando que encontraria aquelas poesias. E ele me trouxe esse livro, que tem muitos anos, que é os 100 Sonetos de Amor, de Pablo Neruda. E a partir dali, do contato com esse livro, com os sonetos, eu percebi o que era poesia e tive um contato com os sonetos, né? Uma forma fixa. Tive contato com uma linguagem que eu não decifrava facilmente, com metáforas que eu desconhecia, e me sinto que muito alfabetizada através desse livro. Além disso, o meu pai e a minha mãe sempre se esforçaram muito, sentiram a necessidade de trazer para casa, comprar, sempre que tínhamos dinheiro, enciclopédias, e todo o período em que houve capacidade financeira para comprar enciclopédias, meu pai o fez. E minha mãe incentivava. A minha mãe sempre foi uma grande leitora também. Ela sempre tinha um livro na mão, uma revista da época. Ela era uma mulher muito, e é uma mulher muito arguta, inteligente, curiosa. E as enciclopédias, elas foram fundamentais para esse desejo de me tornar escritora. Ali, antes dos professores trazerem os autores, eu já tinha contato com Fernando Pessoa, já tinha contato com Minha Nega Fulô, né, com Jorge de Lima, contato com autores estrangeiros e nacionais. A gente eu e minhas irmãs tivemos um contato com contos de fadas também, que foi uma leitura importante, né? Uma leitura importante porque também aguça a curiosidade, a estética, a beleza, o sonho, esse sentimento onírico, enfim. A partir daí, né, essa coisa de como descobrir o mundo da escrita, eu acho que isso compõe muito. As enciclopédias em casa, elas foram fundamentais, e algumas eu preservo comigo como um tesouro precioso. Os autores que me impactaram, eu tive grandes impactos, e o que eu vou dizer agora é apenas um fragmento de toda essa formação, de todas essas leituras. Lembro que muito cedo eu li Raquel de Queiroz, muito cedo mesmo o livro Dora Doralina caiu em minhas mãos,
e eu li e fiquei encantada e assustada com a ousadia daquela autora em tratar de temas tão proibidos, não é? Havia uma personagem que me lembrava a minha bisavó, que era uma mulher também imensa, uma mulher de poder, uma mulher como a personagem do romance de Raquel de Queiroz, e eu fazia esse paralelo, estabelecia essas relações do feminino, o poder da mulher, o seu, o seu, a sua influência numa família. Então, eu acho que tudo isso me atordoou muito. Já falei dos poemas, os poemas que estavam ali na enciclopédia. É muito provável que eu tenha abandonado o catecismo por causa do Guardador de Rebanhos, de Fernando Pessoa, porque o poema estava lá na enciclopédia, dizia: mas se Deus é árvore, sol e mar, por que devo chamá-lo Deus? Esses questionamentos religiosos necessários, né? Essas reflexões religiosas, é necessário que a gente, enquanto cidadão, cidadã, ser humano, tenha a responsabilidade de questionar o que nos é passado, enfim, o que nos é dado como verdade, investigar, né? Vocês são ligados a um curso que é científico, então ter essa curiosidade científica é importante. Eu falaria de Machado de Assis. Machado de Assis foi uma influência forte, marcante, e assim, Dom Casmurro, ele rompe áreas cerebrais, a linguagem, a construção da linguagem que nos faz refletir, pensar. A desconstrução é um romance realista que já traz uma heroína anti-heroína, um herói anti-herói, né? Já é um livro magnífico, mas também Helena foi uma leitura que era como assistir a uma novela e muito mais intensa. A experiência com a leitura é muito mais intensa que assistir a um filme ou a uma novela. Ela é mais profunda porque é mais íntima, é uma interlocução mais interna. É, é você criando as personagens e os cenários junto com o autor. O trabalho do leitor é um trabalho de coautoria mesmo. Talvez por isso eu dei essa importância, porque enquanto lemos, também criamos. Outros autores, claro, eu citaria autores que me marcam e têm me marcado, né? Alguns que têm me marcado. Atualmente eu estou lendo Freud, estou encantada com o mal na civilização, o mal-estar na civilização. Estou completamente apaixonada por Freud e encarando assim que quero decifrá-lo o máximo que eu puder, decifrá-lo também dessa forma íntima, não é? Eu e ele, eu e o texto, eu e o tradutor. Marguerite Duras é uma personagem, né, na minha vida, é uma autora que me marca muito com o livro O Amante, e atualmente eu tenho buscado, visto outras traduções de outros textos. O texto Escrever, por exemplo, me marca muito. Hiroshima, meu amor, acabei de ler o roteiro, mas fui marcada pelo filme anos atrás, e o novo livro dialoga, inclusive, com o filme, com o roteiro escrito por Marguerite Duras. José de Alencar é um autor que me marca muito. Na oitava série, no EME, eu li o Guarani. E o Guarani não foi essa edição alguém me deu, provavelmente algum aluno, porque os alunos me davam livros. Tem uma dedicatória aqui do aluno Matheus. Ele me deu, não foi a edição que eu li,
A edição que eu li era muito linda, eu lembro que era muito linda. Eu li com o professor Raimundão, porque ele também acho que estamos falando de Ilhéus, Raimundão é uma grande influência, porque tanto para a atriz quanto para a escritora, porque ele era um professor de português muito rígido, eu tinha imensas dificuldades com, talvez com a metodologia, ele era muito gramatical, muito preso mesmo à gramática, mas o outro lado dele era que ele nos incentivava a recitar na sala, isso era pontuação, isso era nota, eu segui essa metodologia na minha prática educativa anos depois, né, já professora, porque é uma forma de estimular a estética, o gosto sensorial pelo texto, pela audição de um texto, pela leitura do texto. E Raimundão, em algum momento, passou o Guarani. E eu li e fiquei apaixonada, atordoada também pela José de Alencar. Ele pode não ser muito valorizado nas universidades, ele pode não ser muito amado pelos intelectuais, mas eu amo José de Alencar e sempre que tenho oportunidade como professora, agora eu já sou uma professora aposentada pela rede estadual, mas sempre que tive a oportunidade de trabalhar pequenas novelas de José de Alencar, eu trabalhei e os alunos amavam. Era sempre uma explosão e nós fazíamos encenações, eles escolhiam. Eu sempre trabalhei muito também com os contos de Machado de Assis, eu sou apaixonada pelos contos e como professora também sempre fiz encenações e isso seduzia enormemente os alunos. Outros autores, né? Clarice Lispector é uma autora por quem eu tenho verdadeira paixão, completou 100 anos há pouco tempo e eu decidi comprar todas as publicações, ter todos os livros e ler, né? Principalmente ler. E eu tenho feito isso e cada vez com mais cada vez com mais surpresa diante da genialidade da nossa autora. Ela é genial, ela desperta reflexões, ela desperta um mundo, abre um universo dentro das possibilidades do ser humano que é magnífico. Eu faço sempre um paralelo assim, Clarice Lispector, Virginia Woolf, principalmente, mas eu ainda estou vasculhando os livros de Virginia. Um teto todo seu, é um livro feminista, um livro onde se fala da necessidade da mulher ter um lugar seu para escrever, ter um teto, ter dinheiro, né, conseguir grana para sobrevivência e para manter a sua escrita, a sua arte, a sua vida. Então, Clarice Lispector, Virginia Woolf, Borges, quando eu li Borges e quero ler mais, eu também senti essa genialidade, eu também senti que eu estava diante de uma literatura que desafiava a minha inteligência, com Virginia Woolf eu senti uma coisa muito bonita que eram luzes no cérebro, literalmente. Eu sentia que o cérebro estava expandindo e algumas regiões intocáveis ou intocadas até ali começaram a acordar. E eu acredito nessa força que a literatura tem de despertar zonas cerebrais adormecidas. Outros autores, né? Eu já falei de Drummond, que eu estudei muito ali no curso de letras, Bandeira, muito estudado ali no curso de letras. O próprio Fernando Pessoa é uma referência e é um autor que eu pretendo ler tudo que eu não li, voltar a ler como eu lia na juventude. Atualmente, eu descobri, ela morreu há pouco tempo, Alice Munro, ela é canadense e Nobel de literatura. E li há pouco tempo, e, assim, o livro é coberto de anotações, e eu estou completamente apaixonada pela sua narrativa. E pensando, quando eu li
Alice, eu pensei assim, nossa, quanta coisa eu desconheço e preciso conhecer, e como elas me enriquecem a vida e me tornam uma mulher mais feliz, uma pessoa mais plena, como a literatura tem esse poder de ampliar e de nos elevar ou nos jogar em regiões absolutamente encantadoras e desconhecidas, em novas possibilidades de vida. Eu acredito nisso. E eu acho que poderíamos ficar por aqui, mas são muitos autores, são muitos autores. Lígia Fagundes Telles, se eu olho assim ao redor, fica mais simples, mas Lígia Fagundes Telles é uma autora que me seduz completamente. Assim, eu li muito na juventude os contos de Clarice, os contos de Lígia, uma autora brasileira que tem origem grapiúna, inclusive, que é Sônia Coutinho. Os contos de Sônia, eu ia para a biblioteca da UESC. Ir à biblioteca eu acho que é um ritual necessário. E vasculhava aquela biblioteca e Sônia Coutinho, Nélida Pinhon, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles foram mulheres determinantes na minha vida, na minha escrita, na minha própria constituição como mulher, sabe? O que elas dão sobre o desejo, sobre a sexualidade, sobre a intimidade, sobre nossas angústias e assim possibilitando que nos conheçamos muito mais. Quando falei ali de Lígia, eu lembrei de acho que é isso. Mas lembrei de Alice Walker, porque Alice, eu li ali ainda eu estava começando a faculdade e eu li A Cor Púrpura. Agora nós temos 2 filmes, né? Um musical recente, que eu estava toda assim apaixonada sempre pela versão de Spielberg, que é maravilhosa. Então eu fiquei um pouco assim cautelosa quanto a esse musical e tal, mas tenho assistido sempre que tenho oportunidade e fico encantada com o musical. O musical vale a pena, é atual, vocês mais jovens vão adorar. E aí eu fico pensando na amplidão que o musical traz, na estética, na beleza. São atrizes cantando, negras, dançando, a questão estética muito mais elaborada, mais bonitas. Então, eu acho que o musical também traz uma contribuição muito bacana. E eu li chegando na universidade, eu, minhas irmãs e toda a universidade, praticamente os nossos amigos leram uma edição que não é essa, infelizmente eu queria ter aquela edição mais antiga que eu li. E é um livro que está aqui pertinho porque eu quero reler depois de ser, né, ter me tornado uma escritora, uma mulher madura. Agora eu completarei em agosto 55 anos e quero ver de novo o livro agora, mais velha, para ver como vai ser essa nova experiência. Mas Alice Walker é uma autora que tem outros livros tantos publicados e que me seduz muito. Eu quero ler muito a, a Alice. A importância da escola para os futuros leitores. A escola é fundamental para despertar a paixão. Acho que o professor tem que ser apaixonado, a professora tem que ser apaixonada, tem que ser leitor, porque não vai despertar leitores se você não é apaixonado. Uma mãe que deseja filhos leitores não o fará se ela não for uma leitora. Um pai que ache bonito ter um filho leitor, não o fará se ele não der o exemplo e não ter livros e ler livros, se ele não tiver livros e ler livros, né? Se ele não tiver. A importância da escola para os futuros leitores. A escola é o lugar, né? O lugar onde você tem o livro didático que pode ser atrativo, então é uma grande responsabilidade do professor e da professora que eles escolham livros interessantes, sedutores, que tratem das problemáticas, das temáticas atuais e
e tragam também autores e autoras interessantes e que tragam a diversidade, autoras indígenas, autores negros e autoras negras, enfim, toda a diversidade, a literatura homoerótica, que a gente se abra e amplie todas as possibilidades da diversidade para a gente aprender a respeitar o outro. As obras, né, sobre os textos. Lá na universidade, eu comecei a escrever os contos e quando vim morar em Salvador, eu trouxe os contos que seriam do livro Tramela, que é um prêmio, né? Eu sempre fui muito atenta já que eu escrevia de uma forma profissional, com muita responsabilidade, eu pensei em participar de um prêmio. E aí participei do Braskem e fui premiada com o livro Tramela, que eram os contos que eu já trazia da universidade. Acho importante ressaltar isso. Era uma necessidade íntima que eu tinha de escrever e tenho até hoje. Então, depois de Tramela, e concomitantemente a Tramela, eu já tinha escrito o Tratado das Veias e ele aguardava a publicação. Tramela é de 2004, completa 20 anos, agora em 2024, ele completa 20 anos. E Tratado das Veias é de 2006, demorou de ser publicado porque tínhamos um selo chamado Selo Letras da Bahia, que demorava muito para publicar, mas era um selo muito importante, era uma espécie de concurso. E aí eu escrevi esse livro de contos, de poemas, chamado Tratado das Veias, onde eu trabalho muito o erotismo, a sedução, são os problemas, além da linguagem, né? Os problemas pertinentes ao universo feminino, ambos os livros, tanto Tramela quanto Tratado das Veias, muito a temática feminina, as preocupações, os desejos, os anseios. Os dois livros trazem muito isso. Em 2012, pela UESC, pela Editos, eu publiquei Alforrias, que eu acredito que seja o livro mais lido, mais procurado, o que não envelhece, assim, a toda hora eu tenho grandes surpresas com leitores de Alforrias. Em 2019, eu publiquei pela Caramurê o livro Cortesanias, que é um livro onde eu trabalho muito as questões artísticas, pictóricas, eu trabalho muito com telas e autoras, né, pintoras, Tarsila, Anitta, são as nossas modernistas pintoras. Trabalho também com Frida Kahlo, Diego Rivera. São poemas onde eu trabalho muito com a cor, e em algum momento eu me coloco como a colorista do verbo, né? Que em seu ateliê, que seria a minha própria casa, em seu ateliê pinta com a caneta, com o computador. É um livro também que trata muito do amor. O próprio nome já diz, o amor cortês está muito presente em toda a minha obra. Eu sou apaixonada pela invenção do amor lá no século XII. E depois, me desculpem porque ele caiu, e depois, agora, em 2024, pela Vila Olívia, eu publiquei Borrasca, que é um livro de poemas e onde eu trabalho muito a forma. Eu acho que é o livro, eu considero o livro mais maduro em termos de forma, de labor com a palavra, que eu busco em toda a minha obra, mas aqui eu acho que em alguns poemas eu consigo esse desejo, né, de trabalhar com a palavra de uma forma mais burilada, mais trabalhada, namorando com os concretos. Eu acho que os concretistas trazem cada vez mais um magnetismo comigo. Eu sinto o desafio de escrever, preocupada com a palavra, com a forma que ela vai adquirir, como se fosse uma escultura. As considerações finais, uma honra falar com vocês. Espero que vocês leiam meus textos, leiam textos de outros autores e autoras e principalmente se apaixonem, busquem qual vai ser o autor ou autora da sua predileção, quais que
quais são os autores que te movem, que te seduzem, porque eu acredito realmente que através da leitura nós nos tornamos seres mais interessantes, bem mais interessantes. Eu acho que a gente se olha no espelho com mais brilho, com mais vigor, com mais beleza, através da leitura. E a leitura também proporciona um cotidiano mais interessante, mais brilhante, porque você não está apenas seguindo a onda alheia, você em algum momento se conecta consigo mesma e consigo mesmo e mergulha num livro e é feliz para sempre. Obrigada. Ilhéus é a minha casa, é a minha ilha, né? É a minha ilhota e minhas ilhotas todas estão aí. Um prazer, Walter, Seamev, meu antigo Seamev, um grande abraço. Que bom que está se renovando e que o futuro de vocês seja um futuro de paixão, de alegria, de comunhão com o seu desejo mais íntimo. Até a próxima. Em breve estaremos juntos pessoalmente. Eu espero. Obrigada, Walter.